Olá, meus amados e queridos irmãos do meu Facebook. Estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, para o direto de Deus para os vossos corações. Eu falei que ia voltar a fazer mais algum vídeo e olha eu aqui de novo, né, irmãos? Vamos meditar nessa tarde na palavra do Senhor. Algum versículo da palavra de Deus, irmãos. Eu quero falar de um Deus que tudo pode. Um Deus que mudou a minha vida, me levantou lá do pó e me fez um vencedor. Por isso estou aqui hoje me comunicando com vocês através da minha rede social, né? Quero falar de um Deus que quando andou na terra operou muitos milagres. Andou sobre as águas e não se afundou, né? Quero passar aos irmãos uma palavra sobre uma certa passagem de Jesus e uma certa mulher. Amém? A mulher, meus irmãos, que há 12 anos vinha sofrendo de uma enfermidade terrível, de um fluxo de sangue, né, meus irmãos? Mas a palavra diz assim, o Senhor Jesus, e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e despedindo tudo que ela tinha, gastando tudo que ela tinha, e de nada ter aproveitado. E o problema, na verdade, dela não tinha resolvido, né? Então essa certa mulher já vinha sofrendo há muito tempo dessa enfermidade e bateu em tantas portas, procurando ajuda, procurando a solução para o seu problema, e não tinha encontrado. Mas a palavra do Senhor diz assim: e despedindo, não aproveitar nada. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e o tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar no seu vestido, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que havia virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou meus vestidos? E disseram os seus discípulos, que a multidão te aperte e diz, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que havia tido o acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e pôs-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Glórias a Deus, aleluia. Vimos aí a passagem desta certa mulher, que pela fé dela, ela recebeu a cura da sua enfermidade, que vinha sofrendo por muitos anos. Mas a fé dela era grande, que no momento que ela tocou em Jesus, ela foi curada. E Jesus perguntou, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E hoje, meus amados irmãos, o servo de Deus, a serva de Deus que prega a palavra do Senhor, ele tem que estar na oração e no jejum, porque onde ele orar para as pessoas receber a cura, a libertação, nele tem que ter virtude. E virtude vem ser também o azeite santo, porque dele tem que sair virtude. E quando ele prega a palavra do Senhor, para as pessoas receber a graça de Deus na sua vida, a virtude tem que estar no profeta, no vaso que Deus está usando, que está pregando a palavra do Senhor, né, meus amados irmãos? E o nosso
azeite santo vem do quê? Vem da oração, do jejum, do temor, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus, da santidade, da honestidade, andar conforme Deus nos manda, né? Porque bem-aventurado é aquele que lê essa palavra e guarda, né? Então, é isso aí, meus amados irmãos. Em primeiro lugar, para nós falar do amor de Deus, pregar a palavra do Senhor Jesus, nós temos que estar com o nosso vaso cheio, cheio do azeite santo, o azeite de Deus. E esse azeite vem através da nossa oração, do nosso jejum, da nossa santidade com Deus, no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso levantar, no nosso sair na rua, tem que ver uma diferença. Alguém tem que olhar e tem que notar a diferença entre aquele que serve e não serve a Deus. Não servia duas mesas, servia somente a mesa do Senhor. Mas falando nessa certa mulher, passar essa certa mulher, que vinha sofrendo há muito tempo dessa enfermidade, ela tinha fé que somente ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. E hoje, muitas vezes nós não temos essa fé. Muitas vezes nós ficamos em cima do muro. Será que eu vou receber a bênção? Será que eu vou receber a minha cura hoje? Porque está faltando fé. Quando Jesus diz para Pedro, anda e vem até mim sobre as águas, a fé do Pedro não foi suficiente. Porque nos primeiros 2 passos ele foi se afundando e teve que clamar para Jesus. Porque não tinha fé suficiente para receber. E hoje é assim. Se nós não tiver fé, nós não recebemos nada. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você está enfrentando, qual é a tua sede, qual é a tua fome, mas eu quero te dizer que Jesus é a fonte de água viva neste momento. Eu não sei o problema que você está enfrentando. Muitas vezes você acha que não tem solução na sua vida, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo é a solução para os vossos problemas. Glória a Deus. Não há tipo de problema que o nosso Senhor não possa resolver. Essa mulher que vinha sofrendo há muito tempo dessa enfermidade terrível, no instante que ela tocou nas vestes, na orla do cordeiro, ela foi curada. Então, muitas vezes nós pensamos que não há solução, mas a solução está em Jesus. Jesus Cristo é a solução para a humanidade. Jesus é aquele que levanta o caído, é aquele que liberta o oprimido. Não importa o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E nesta tarde eu quero te dizer, meu amado ouvinte, não importa o que você está enfrentando, a tua dificuldade, mas Deus é o teu socorro presente. Olha para os montes e de lá virá o teu socorro. Porque muitas vezes nós até fraquejamos e pensamos que não dá mais. Mas quando não dá mais, sabemos que há alguém que está do nosso lado. O anjo do Senhor para nos fortalecer, para nos dar graça, para nós prosseguir nessa caminhada gloriosa, né? Que no final, aquele que perseverar, receberá a coroa da vida. Então, meu irmão, não importa a enfermidade que você tem, que você está passando, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, né? Quando eu falei aqui da minha filha, o testemunho dela, foi assim. Fazia 3 meses que eu estava indo na igreja, e aí recebi uma revelação que ia passar por uma grande luta. Dali 15 dias, minha filha caiu no hospital com pontada pneumonia dupla, foi desenganada. A médica falou que não passava da meia-noite, ela morria. Era para mim aprontar o caixão. Que palavra forte, hein? Um pai e uma mãe me via ali. Mas naquele momento tive pastor, tive irmãos que oraram por ela. Pastor que me apoiou muito do meu lado, me ajudando, me confortando, me dando palavras de renovo, né? Que pudéssemos trabalhar para Deus, né? Então que eu fizesse um voto com Deus. Pastor Albino, servo de Deus, esteve presente naquele momento. Então nós fizemos um voto. Eu fiz um voto e pedi a Deus que se Deus curasse, ela dasse a vida dela de volta. Ia testemunhar onde eu fosse, que Ele
grande Senhor que opera suas grandes maravilhas no meio do seu povo. E veja bem, meus irmãos, ela ficou 14 dias no hospital, não sentia injeção, nada, não se alimentava. Uma vez eu não estava lá, minha esposa estava, parou no coração dela, a doutora saiu e deu por morta. Ela ficou roxa toda e a doutora subiu as escadas e essa aí já está morta. Só que aí desceu uma das enfermeiras e como Deus sabe trabalhar, né, irmãos? E disse, não, espera aí, mãe, vamos ver o que nós vamos fazer. Colocou o oxigênio nela e a minha esposa estava presente e ela já estava por morte, fazia uns 6, 7 minutos. Colocou uma bomba de ar na boca dela e largou aquele ar tudo dentro dela e começou a fazer apertar nos peitos dela, fazer ali faz como uma pessoa, né, tem que fazer voltar ali. E graças a Deus, na quarta vez que ela fez com as mãos, o padrão ali, quando dá um negócio de cardíaco nas pessoas, ela voltou para a honra e glória do Senhor. Mas tinha que se cumprir o que Deus falou, na revelação que Deus tinha me entregado, né? Que se eu ficasse firme, eu ia vencer, nós ia vencer a luta. Então, claro, um momento difícil, um momento bem complicado, mas Deus deu vitória. Hoje ela já está com 25 anos, tem um piá, meu neto. Então, agradeço a Deus por tudo que Ele fez. E voltando à palavra do Senhor, essa mulher que havia sofrido, vinha sofrendo há 12 anos no fluxo de sangue, que Deus curou. Então, meu irmão, não há problema, não há qualquer tipo de problema que Deus não possa resolver. Ele é a solução para nossos problemas. Essa mulher em tantas portas tinha batido e tantos não tinha ganhado. Tinha padecido na mão de vários médicos, gastado todos os seus bens e de nada ter aproveitado. O dinheiro dela foi em vão. Mas ela ouviu falar de Jesus que passava por ali. A palavra dizia que somente ela tocasse na orla do cordeiro, no vestido do cordeiro, ela ficaria curada. E a fé dela é a fé que move montanhas. Ela foi ao encontro de Jesus e recebeu a cura, recebeu a libertação, né? Então hoje muitas vezes a nossa fé muitas vezes não alcança o que nós queremos, nossos objetivos que nós queremos. E muitas vezes nós peguemos e demos uma estacionada, né? E pensamos que não dá mais. Mas se sem Jesus, com Jesus, muitas vezes é difícil, imagine sem Jesus, como que nós ficamos. Então, mas Deus é a solução. Naquele momento que a doutora chegou e disse, a tua filha morre, não passa da meia-noite. Que baque, hein? Mas quando Deus quer operar o seu milagre, Ele opera. Quando o médico diz não, que não há mais solução, não há mais saída, o Senhor Jesus entra em ação. Quando Ele quer operar o milagre, quer dar a cura, não há quem possa impedir, né? E Deus, Ele é onipotente, Ele está presente em nossa vida. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Pedindo com fé, crendo, receberá. Não importa. Não importa o que você está passando, o que você está enfrentando. Jesus é a solução para os nossos problemas. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Lázaro já fazia 4 mortos. 4 dias que estava morto. E Jesus diz, Lázaro sai para fora, e Lázaro levantou do túmulo e saiu para fora. Então, não podemos mais ficar em cima do muro. A palavra de Deus é sim ou não. E olha, irmãos, uma coisa tremenda é que Deus é tão misericordioso com nós, que tantas vezes nós pecamos, erramos contra Deus, mas se nós se humilhar de coração, o Senhor Jesus está ali, Ele está presente, pronto para perdoar você e a mim, né? É quando aquela mulher, né, que os fariseus trouxeram,
até ele que tinha pegado adultério na lei de Moisés, é que fosse apredejado até a morte, né? Mas Jesus, inclinando a cabeça, escrevendo no chão, né? Respondeu a eles: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Todos sumiram, porque o próprio marido dela já tinha pecado, havia pecado, ele se examinou a sua consciência. Então ninguém condenou, só que Jesus também falou: vá e não peques mais, né? Então é isso, meus amados irmãos. Hoje está bem difícil, é o amor entre as pessoas, entre o ser humano. Qualquer coisinha, um quer condenar o outro, um quer ser mais do que o outro, um quer pregar mais do que o outro, até mesmo na igreja hoje. Se um prega 20 minutos, o outro quer pregar 1 hora, o outro quer pregar 1 hora e meia. Mas a verdadeira palavra é aquela que tem virtude. A virtude é o vaso que tem o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar na sua vida. E hoje, para a igreja receber, o pregador tem que estar com o seu vaso cheio de azeite. Porque olha, até no louvor, meus amados irmãos, se tu for cantar e tu não tiver o Espírito Santo em primeiro lugar na tua vida, o teu vaso não estiver cheio do azeite de Deus, a igreja não recebe, não tem como receber. Porque muitas vezes o pregador prega com a sabedoria humana, a teologia humana, para arrebentar. Mas a igreja não escorre uma água dos olhos, uma lágrima não corre do olho dos irmãos. O cantor canta de abalar, mas a igreja não sente. Por quê? Porque o vaso está seco, não tem azeite santo. E o mais simples, o mais humildezinho que subir lá e falar 2, 3 palavras, mas com amor cheio do Espírito Santo, a igreja recebe. Porque Deus habita em sua vida, porque o seu altar está consertado perante Deus. Claro, temos nossas fraquezas no dia a dia, temos nossas falhas, não somos perfeitos, somos ser humano, somos imperfeitos, mas tem um que é perfeito e a partir da nossa humilhação perante Ele, Ele está pronto a renovar o nosso vaso, a encher do seu azeite santo. E esse azeite nos purifica, nos dá fortaleza espiritual para vencer as barreiras. Apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, e se aquele que me fortalece é Jesus, nada temerei, né? Então, irmão, irmã, não importa a tua congregação, não importa a tua religião, eu só quero te dizer que Deus, Ele veio para salvar todos. Veio para aquelas pessoas que pensam que estão perdidos. Ele veio para os doentes, para os fracos, né? Então creia somente. Muitas vezes te desprezam, te largam para um canto, até mesmo acham que para ti não tem mais solução, que para a sua vida não tem mais saída. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo diz para ti que há uma saída, há uma porta de escape. E Ele é a saída para você, tá bom? Somente creia, porque Jesus, Ele já sofreu por nós, Ele levou as nossas enfermidades, as nossas doenças, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Mas para que hoje tivesse um escape para mim e para você, o aceitar como suficiente Salvador na nossa vida, aceitar e seguir a sua palavra, fazer conforme o Senhor manda. O que é aceitar Jesus? É rejeitar o mundo e suas concupiscências, é fazer aquilo que o Senhor manda, é agradar o Senhor e não agradar o mundo, é fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade do mundo. Porque o próprio Jesus diz: aquele que me ama aborrece o mundo, e aquele que ama o mundo aborrece a mim, né? Então vamos procurar andar para frente, não para a esquerda e nem para a direita, mas o alvo é Jesus Cristo, é aquele que morreu por nós, né? E voltando à palavra da mulher, a mulher recebeu a sua bênção, a sua vitória, porque a fé dela era uma fé viva. Ela tinha fé, a fé de Ana. Quando Ana sussurrava
né? Ela recebeu também seu milagre, né? Porque Deus, conhecendo o coração dela, e Deus conhece o teu coração, conhece o meu coração, Ele vê a tua sinceridade e a minha sinceridade. Quando estamos sendo sinceros com o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração, né? E Deus sabe a nossa necessidade, a nossa humilhação, e Ele vai te conceder a vitória. Não importa o que você está enfrentando, o que você está passando. Não sei se é na área material ou é espiritual, mas eu quero te dizer que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Não importa o que você está enfrentando, porque o nosso Deus é um Deus de solução, é um Deus que não há tipo de problema que Ele não resolva. E a palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos 4:12 que não há outro nome, sem ser Jesus Cristo, na face da terra, que nós possa encontrar a salvação. A salvação vem somente dele, né? Ó, o filho da viúva, a passagem do filho da viúva de Naim ali, né? E quando Jesus entrava em Naim, né? A multidão de Jesus era uma multidão que ia alegre, ia cantando, ia faceira, mas ao entrar na cidade se depara com um velório. O filho de uma viúva, o filho único que ela tinha, estava no caixão morto, né? E certamente a multidão que seguia, que vinha com o velório, vinha chorando, vinha lamentando. Aquela mãe lamentava a morte do seu filho único, chorava, porque seu filho tinha morrido, vinha triste. Mas de repente encontra com o Senhor da glória, que é Jesus Cristo, que levantava os mortos, que abria a vista dos cegos, que curava os paralíticos, que curou os 10 leprosos. Então ali uma multidão feliz ao lado de Jesus. E quando se debateu com aquela outra multidão que vinha chorando, vinha triste, aquela mãe lamentando, se não me falha a memória, mas Jesus tocou o mancebo, que quer dizer o morto, o jovem morto, e disse: te levanta, e ele levantou, e entregou nos braços da sua mãe. Aleluia! E a glória de Deus se apoderou daquele povo que estava triste, e aquela mãe alegrou o vosso coração, porque Jesus é a vida. A morte não teve como não sair, porque Jesus repreendeu e disse: saia, e ela saiu, porque Ele é o dono da vida. É Ele quem dá a vida. Então, a palavra diz que a glória de Deus, o temor de Deus se apoderou daquele lugar naquele momento e se espalhou na vizinhança, o temor do Senhor Jesus. Então, irmãos, todo aquele que vinha após mim, o Senhor Jesus disse assim, que o Pai mandar até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não quero bater em igreja de ninguém, mas hoje tem pastor, tem pessoas dirigentes de igreja, que às vezes um irmão sai da igreja, ele diz: pode ir, Deus envia mais 2, 3 no lugar desse irmão que seu. Deus não envia, não. Se você não teve a capacidade para manter aquele que Deus te enviou, como que Deus vai te enviar mais 2, 3 se você não soube cuidar daquela pobre ovelha? Muitas vezes nós temos que saber valorizar aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos envia. Porque a passagem das 99 ovelhas, quando o pastor chegou no abrisco, ele contou, faltava uma, né? O que ele fez? Ele foi atrás buscar a sua ovelha ferida. E a palavra do Senhor diz no livro de Isaías: ai do pastor que apacentasse mesmo, e não em busca das minhas feridas. Aleluia. Naquele dia o Senhor virá, e Ele vai buscar as ovelhas, as feridas, e vai trazer para o abrisco, mas Ele vai ter como o pastor que está apacentando a Ele mesmo. Porque hoje é bem difícil os dias de hoje que passamos. Uma certa vez eu fui cantar numa igreja, e irmãos, eu tenho um defeito, quando eu estou louvando o nome do Senhor, eu choro, eu sinto a presença de Deus.
Eu deixo Deus trabalhar na minha vida, porque quando eu estou fazendo a obra de Deus, estou na presença de Deus, eu quero que o meu vaso esteja cheio do azeite santo. Eu quero que a minha nuvem tenha água, que eu possa sentir a graça de Deus quando eu estou na casa do Senhor, eu possa me alegrar, eu possa receber a minha bênção também. E daí, uma certa pessoa veio no meu lar no outro dia e perguntou para minha esposa, o que, irmã, o que o irmão tinha ontem, que ele cantou um hino e estava só chorando? Nuvem sem água, que não tem o Espírito de Deus, vaso seco, que não tem o azeite santo, não tem como sentir na igreja. Eu estava chorando porque Deus estava tocando no meu coração, porque meu vaso estava cheio do azeite de Deus, não para exaltar a mim, mas para exaltar o grande e poderoso, que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, né? Então isso aí, irmãos, muitas vezes julguemos sem analisar, e na verdade não temos poder para julgar ninguém. Quem somos nós para sentar na cadeira do rei? O nosso dever é amar uns aos outros, orar uns pelos outros, e se um tem uma falha, um pecou, Deus corrige. Ele é o Senhor que julga, né? Nós não somos ninguém para ficar julgando uns aos outros, mas Deus, Ele sabe tudo, né? Então, por hoje, são essas palavras que o Senhor tem me dado para falar com os irmãos, amigos do meu Facebook. Compartilhe, comente, dê seu comentário, porque estamos aqui para ouvir seu comentário, para aprender também com os irmãos e desejar que Deus abençoe a todos, guarde debaixo das suas poderosas mãos, porque aquele que habita debaixo da mão do Onipotente, mal nenhum temerá. Sua casa está protegida. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e guarda a sua palavra. Porque o princípio da salvação é o temor a Deus. E o que é o temor a Deus? Viver em santidade com Deus. Não somos perfeitos, mas a cada dia procurar a ser mais correto com Deus. Guardar os mandamentos do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, poderosamente. Guarde debaixo das suas mãos poderosas. Amém? E até o próximo vídeo. Que Deus cada vez venha me fortalecer mais espiritualmente, venha me dar graça, para que eu venha falar da palavra de Deus. Não sou pregador. Simplesmente, eu quero deixar bem claro nesse vídeo, meus amados e queridos irmãos, que estou aprendendo de Deus e quero aprender muito mais de Deus para transmitir essa palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo espiritual, uma palavra de cura, libertação, não só da cura da alma, da cura carnal, mas da cura da alma, porque precisamos curar a nossa alma com Deus, né? Porque muitas vezes estamos caídos espiritualmente,